Olá pessoal, eu sou a Bianca Glaciano e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Beto Chaves, o meu mentor do nosso livro, que vocês sabem que vai ser lançado ainda esse ano, O Caminhos para o Sucesso, Quando o Caminho Te Escolhe. Eu tive a oportunidade de conhecer o Beto em um treinamento. O Beto tem essa carinha, né, todo calmo, todo sereno, mas ele me apresentou aí várias informações que eu não tinha nem ideia. Então, quando a gente fala de oportunidades e de possibilidades, eu posso falar que o meu leque se abriu quando eu conheci o Beto. O Beto me apresentou um tal de currículo de vida, ele me apresentou possibilidades de você ser várias pessoas e olhar o mundo de uma outra forma. Eu vou deixar ele se apresentar agora, aproveitem, vai ser um bate-papo super especial. Primeiramente, Beto, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pelo seu tempo, passar um pouquinho a sua experiência pra gente e incentivar outras pessoas como você fez comigo. Então, quem é o Beto Chaves? É um privilégio, na verdade, Bia. Fica tranquila, tô feliz da gente estar podendo bater esse papo. Assim, às vezes as pessoas me perguntam quem é essa pessoa, né, assim, e eu acho que sou muito inspirado nos meus pais, assim, sabe? Parece até uma coisa meio conservadora, né, você olhar para a tradição do que vem atrás de você, né? Mas eu acho que se eu tivesse que me resumir, né, eu sei que esse não é a nossa vibe aqui, esse resumo, mas eu diria que eu sou um trabalhador, né, e que eu sou pai. Né, então eu tenho certamente essas duas características. Eu trabalho muito e vejo na força do trabalho algo que a gente precisa valorizar e sou absolutamente apaixonado pelos meus filhos. Né? Então, se tem duas coisas que me fazem sair de casa, é a paixão que eu tenho pelo que eu faço, ou pelas várias coisas que eu faço, né? E aqueles dois molequinhos que tem lá em casa, o Bruno e o Pedro. Quando a gente esteve junto, né, pelo treinamento da Malaika, ali é uma experiência de vida para mim também. Né? E esse que é o barato, né? Assim, a gente vive uma vida... Se a gente conversava um pouquinho antes, né, e falava um pouco sobre isso, a gente vive, infelizmente, numa sociedade de cultura do medo. Né? Nos tempos de hoje, talvez mais ainda, se você for parar para pensar. Né? A gente vive em tempos de crise e uma boa parte de nós, ao invés de se expandir e perceber as boas oportunidades que a gente tem nesse cenário, o que a gente faz é se encolher. Né? Eu costumo dizer que em sociedade de medo, o que a gente precisa de fé, que a gente precisa de esperança e a gente precisa de coragem para fazer o que precisa ser feito. Né? Acho que foi isso que eu fiz aqui no ambiente que a gente está, né, com o ambiente da Polícia Civil. Acho que foi isso que eu fiz na empresa, acho que é isso que a gente deve fazer na vida. Né? Toda vez que a gente se encolhe, a gente perde a possibilidade de enxergar as coisas que estão mais próximas da gente, enxergar o horizonte, né, e enxergar as oportunidades que a gente tem. Né? Então, mas você é funcionário público, concursado, tem estabilidade e sendo policial civil, por que a necessidade de verificar outras possibilidades, horizontes? Você criou o Papo de Responsa, foi uma ideia sua, uma construção que ninguém pediu, foi natural. E como é que você enxerga essas oportunidades? Eu acho assim, quando eu virei fellow da Choca, né, que é uma organização internacional que reconhece o empreendedorismo social, eu me lembro de eu não queria primeiro participar do processo de avaliação, de seleção e tal, não queria. Achava que aquilo ali não ia servir para muita coisa, na minha ignorância, né? E depois eu fui passar pelo processo. E aí eu percebi que esse processo ele durou mais do que normalmente duraria. E um dos questionamentos de durar mais do que normalmente duraria era porque justamente eles não conseguiam compreender como dentro do serviço público alguém empreendeu. Assim, porque você empreender quando você está fora do serviço público é muito natural, isso acontece com muitas pessoas. Mas dentro do serviço público era algo que eles lá não estavam acostumados a ver. Então demorou quase um ano a mais o processo para eles me reconhecerem, porque eles não conseguiam compreender isso. E assim, eu acho que isso está dentro da gente. Eu acho que a natureza humana, da espécie que a gente representa, ela tem muitas caixinhas nesse sentido e muitas coisas são inatas, assim. O problema é que a gente vive processos educacionais que censuram, que tolhem, que de certa forma nos jogam para um lugar de mesmice, de zona de conforto. Né? E a gente acaba nessa zona de conforto se sentindo muito tranquilo dentro desse lugar, muito confortável, e a gente não dá o passo que a gente tem que dar. Zona de conforto é o pior lugar que tem para qualquer um de nós estarmos, a verdade é essa. Quando eu entro na polícia, eu me deparo com um cenário e, ao mesmo tempo, o paralelo que eu fazia era com os valores que eu tinha dentro de mim.
e os valores. E é bom trazer a minha família para perto de uma conversa como essa, né? Eles vinham de uma família muito pobre, né, que conseguiu, através da força da educação e do trabalho, transgredir a lógica social. A lógica social imposta à nossa família era a pobreza. Quando eu entro na polícia, já oportunizado por uma família que conseguiu transgredir essa lógica, eu trago esses valores todos comigo. E aí eu vou para a minha segunda operação policial e de repente você vê um cenário, né, que muitos poderiam traduzir como um cenário de guerra. Aí quando você olha para aquele cenário, você fala assim, caramba, os teus valores todos estão gritando no teu ouvido, né? O teu sentimento dentro de você. Quando eu trabalhava no material de construção, antes, o sentimento que eu tinha, que eu não conseguia traduzir antes de virar policial, era um sentimento de que eu gostaria de fazer parte de alguma coisa que fosse maior do que eu mesmo. Eu tinha isso dentro de mim. Eu não conseguia traduzir da forma como eu consigo traduzir hoje, mas eu tinha uma sensação dentro de mim de que eu queria fazer parte de algo que fosse maior do que eu. Quando eu estava atrás do balcão, gerenciando compra, quando eu estava dirigindo o caminhão, carregando cimento, quando eu estava fazendo essas coisas, eu tinha essa sensação. E aí eu faço concurso para a polícia sem querer fazer o concurso para a polícia, né? Eu tinha uma lógica de repetição, que é o que a gente vê muitos hoje, né? Então eu tinha uma lógica de repetição. O que há na polícia? O que há na polícia é corrupção, fraude, violência, arbitrariedade, falta de educação. É isso que há. E eu percebi nitidamente, quando eu entro na polícia, que era justamente, não era o oposto, isso acontecia, mas não era só na polícia que isso acontecia. E a maior parte das pessoas com as quais eu comecei a me relacionar eram pessoas de bem, trabalhadoras. Eu li um livro agora de um australiano muito bacana, chamado O Poder da Empatia. O nome do australiano é o Roman Kizanari, que ele esteve aqui comigo visitando. Ele é um dos conselheiros da Ashoka, essa organização a qual eu faço parte, e ele esteve no Brasil visitando a gente aqui, e ele lançou um livro chamado O Poder da Empatia. Essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro é absolutamente fundamental para o empreendedorismo, né? Que é quando você consegue perceber coisas que você talvez não conseguisse se perceber fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para aquele cenário traduzindo, né, de guerra, onde eu estava, fazendo a minha escolha para criar o Papo de Responsa, eu não imaginei que a gente ia estar tendo essa conversa agora. Eu só queria trazer uma solução para um problema. E o que eu fiz foi me colocar no lugar da família daqueles meninos que estavam mortos na minha frente, né? Porque era um cenário de guerra, haviam 3 meninos mortos, jovens, que atiraram muito na gente, que nós fizemos o mesmo. No final tinham 3 bandidos, né, mortos, fuzis no chão, era isso. Quando eu olho para o lado, eu vejo policiais com certo orgulho, e esse orgulho não se traduzia porque nós estávamos orgulhosos de ter tirado a vida de alguém, não era isso. Era orgulho porque na cultura imposta a gente, o dever está cumprido, a missão está feita, it's done. É isso. E na minha cabeça eu não tinha orgulho daquilo, né? São menos 3 bandidos, menos 3 fuzis, que bom, fizemos o nosso trabalho. Mas não é por aí, na minha cabeça não era por aí. E aí quando eu olho para alguns outros policiais, eu vejo indiferença. E quando você vê indiferença, você fala assim, pô, é indiferença porque esses caras deixaram de amar, porque eles são robôs agora? Não, pô. É indiferença porque também na nossa cultura isso é imposto a gente. Olha, esses não foram os primeiros e não serão os últimos. A gente precisa seguir psicologicamente. E eu olho para aquele cenário, eu não tinha orgulho nem indiferença. Eu não queria esses sentimentos para mim. E eu queria uma intranquilidade dentro da minha cabeça, né? Você fica de certa forma inquieto, o que está acontecendo, né? E aí quando você se depara, você quer arrumar solução para aquele problema. No meu caso era um problema, né? Uma solução que você queria achar. E aí eu, sendo policial, o que você tem, né? Você tem uma cultura que te engessa. Se você olhar assim, é muito natural você simplesmente continuar fazendo exatamente a mesma coisa. A Polícia Civil tem 207 anos. Seria natural se eu repetisse mais 207 anos para frente a mesma coisa. Na minha cabeça isso não cabia, né? Eu escuto muito das pessoas exatamente isso. Na minha empresa eu não consigo trazer novidades, é muito difícil, meu chefe é muito complicado. E você conseguiu fazer tudo isso em um ambiente muito mais hostil, árido, trazer inovação, criatividade, o diálogo e por uma motivação, né? Por essa questão de você acreditar em uma possibilidade. Como é que foi esse processo? Como você traduziu essa sua necessidade, sua motivação para o seu espaço? Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer, assim, isso analisando, né, assim, bem depois de 12 anos, né, de um lugar mais confortável hoje, né. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não são os sãos que mudam o mundo, assim. São os loucos, né. São os loucos de toda sorte. Então, assim, tem um quê de loucura em cada empreendedor.
Né? Assim, os empreendedores normalmente são aquelas pessoas que enxergam coisas que as outras não estão enxergando. Né? E aí você tem muita gente normal fazendo o standard. A nossa escola prepara para mediocridade. Né? Você tem um aluno, seu filho, a gente está conversando. É nítido que ele é acima da média. Né? E a gente tem uma escola que prepara para o medíocre mediano. Né? Então a gente tem que preparar para receber os alunos com altas habilidades. Pessoas que têm características das múltiplas inteligências diferentes. Pô. Também eu preciso receber aquele menino que tem TDAH, que tem outros déficits nesse sentido. Mas a escola está para o padrão. As instituições elas estão para o padrão nesse sentido. Então a primeira coisa que a gente precisa dizer, olha, tem um quê de loucura nisso. Isso é bom. Eu conversava com uma professora minha, que hoje é uma querida amiga do IBMEC, fazendo um curso de gestão de pessoas, e eu falava, Diana, eu sou muito indisciplinada, não sei o quê, assim. E aí ela me trouxe alguns gênios, né, e falou assim, olha, Beto, a genialidade, ela não está ligada às planilhas, ao cartesiano, não. Isso faz parte, mas a genialidade, ela está em outro lugar, assim, ela conversa com a gente de outra forma. E, obviamente, não é dizer que eu sou gênio, qualquer empreendedor o é, mas a gente está fora da caixa. A gente está olhando para um outro lugar que tem inovação, que tem criatividade, e a gente está enxergando coisas que outros não estão enxergando. Como é que acontecia aqui, né, como exemplo mais fundamental? Eu estava fazendo operações policiais, investigando, no dia seguinte eu estava dentro de uma escola fazendo alguma coisa diferente. Né, porque eu entendia que aquele ali era o lugar das reflexões, do pensamento, onde a gente podia pegar um pouco da nossa experiência e levar para essa juventude. Eu estava fazendo isso. Os meus colegas, como eu fui muito operacional durante muito tempo, eles não falavam na minha frente, porque na polícia tem o ethos do guerreiro, né? De alguma forma, quem é guerreiro, quem está no front, tem um pouco mais de, vamos dizer, de respeito. E eles falavam assim por trás, né? O Beto não sabe se ele é policial, se ele é psicólogo, assistente social ou pedagogo. E eu ficava feliz da vida, né? Porque eu tinha ganho 3 graduações sem ter feito nenhuma dessas 3, né? Você pode ser um pouco de cada coisa. A gente pode ser tudo, na verdade. Porque dentro de cada um de nós existem vários. Você é mãe, você é mulher, você é profissional, né? Você é empreendedora, você é filha, né? Você é cidadã. Você tem nós temos várias pessoas dentro da gente. O barato é justamente esse, né? Falava hoje de manhã com a minha mulher e dizia o seguinte, a gente não tem tempo a perder. Não há tempo a perder. A verdade é essa, a gente não pode mais perder tempo. Né? E o que se vê na lógica da repetição é sempre isso. Passa o tempo, Bi, e o que acontece? A gente passa, sei lá, 5, 6 anos da minha carreira, né? E aí, de repente, eu vejo policiais fazendo assim, caramba, ô Beato, como é que tá aquele bagulho? Aquele bagulho, no nosso jargão, era o papo de responsa. E já tinha esse nome? Não tinha esse nome, naquela época ainda não tinha. A gente tinha um embrião, que era Projeto Civilzinho e tal, era um outro nome. Mas ele estava falando do papo, né, do que é o papo hoje. E eu falava, pô, cara, tá maneiro, tá faltando você. Hoje em dia tem uma placa gigante pendurada na cidade da polícia, escrito papo de responsa. Quem olha hoje não respeita o processo, que é outra coisa que o empreendedor precisa respeitar. A gente tem uma angústia, uma ansiedade, talvez até uma pressa para construir as coisas, mas as coisas que pretendem ser, de certa forma, grandes, ou serem grandiosas de alguma forma, ou que se pretende, mesmo que humildemente, transformar algum tipo de realidade, elas precisam de um certo processo de maturação. Porque você está mudando cultura. Empresas investem milhões para mudar a sua própria cultura. Você tem empresas grandes, Volkswagen, né, outras empresas maiores e tal, elas investem milhões para mudar a Coca-Cola, muito dinheiro para mudar a cultura. Então, você tá na sua empresa, né, você fala, eu não consigo, já viu a palavra impossível? Dentro da palavra impossível está possível, né? Verdade. Se você realizar a palavra impossível, dentro dela está o possível. É para esse lugar que você tem que olhar. Eu escolhi habitar o mundo das possibilidades. No mundo das possibilidades, o movimento. Se eu escolher habitar o mundo do que é impossível, da impossibilidade, a estagnação, o vazio, o nada. Entendeu? Pessoal, conhecimento nunca é demais, não é verdade? E o Beto tem conhecimento para dar e vender. Essa foi só a primeira parte. Aguarde amanhã a parte 2.